Queridos amigos, queridos irmãos, bom dia. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Normalmente, quando nós iniciamos uma palestra, nós desejamos alguma coisa. Desejamos felicidade, desejamos saúde, desejamos paz. Eu gostaria de desejar duas coisas que eu acho que são fundamentais para que a gente tenha uma vida bem vivida, uma vida sábia. A primeira delas é a resiliência, o desenvolvimento da capacidade de lidarmos com os problemas antes que os problemas se ampliem, antes que os problemas se tornem grandes demais, dificultando as nossas possibilidades. Em outras palavras, aprendermos a resolver os problemas e não reclamar deles. Normalmente a nossa postura, num primeiro momento, é de reclamação, para depois tentarmos resolver. E se nós tivermos calma, sintonizarmos com o alto, vem a intuição e o problema é resolvido. Exemplo, contam que um advogado que trafegava por uma rodovia foi parado numa blitz. O policial o parou e pediu que ele abrisse o porta-mala do carro. E quando o policial abriu o porta-mala do carro, o advogado abriu, havia lá dentro um tatu. Ele estava transportando um tatu. O policial imediatamente disse: bom, o senhor está preso. Preso? Assim, claro. O senhor, como advogado, como homem da lei, deve saber que tatu é um animal silvestre. Não se pode transportar tatu, mantê-lo preso, matar tatu, o senhor está preso. E o advogado disse: resiliência. Não, policial, esse tatu, ele é de criação, ele não é silvestre, ele está comigo há mais de 10 anos. Esse tatu mora comigo, come ração, eu crio ele há muitos anos. Para o senhor ter uma ideia, esse tatu, ele sai para passear, eu chamo ele pelo nome, ele atende e volta. O policial disse: o senhor não espera que eu acredite nisso, né? Ele disse: não, mas eu posso provar. Pegou o tatu, tirou do capô do carro, colocou no acostamento. Quando colocou o tatu, ele saiu correndo. E aí o policial disse: vamos, chama o tatu para ver se ele volta. E ele disse: que tatu? Sem tatu não tem crime, sem crime não tem flagrante, sem flagrante não tem prisão. Isso é resiliência. Segunda coisa importante, a aceitação. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta e hipnólogo profissionalmente. E eu não tenho dúvidas que uma das maiores causas da depressão na nossa atualidade chama-se rebeldia. Embora as causas da depressão sejam multifatoriais, ou seja, muita coisa pode gerar depressão, sem dúvida alguma, uma das causas principais é a rebeldia. Quase toda pessoa depressiva é uma pessoa, um espírito que tem uma trajetória de não aceitação. É como se o depressivo dissesse para Deus: se a vida não é para ser do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor quer, eu não vivo. E como protesto, ele entra em depressão. A aceitação daquilo que nós não podemos mudar. Exemplo, havia um advogado chamado André Heffler que se apaixonou por um apartamento em Arles, no sul da França. Ele olhou para o apartamento e disse: esse apartamento vai ser meu. E ele fez uma proposta para a dona do apartamento, uma viúva. E isto no ano de 1965. Essa história é verídica. Ele ofereceu a ela, pelo apartamento, $500 por mês até ela morrer. Contrato de que ela deixasse o apartamento para ele no seu testamento. Agora, em 1965, $500 era muito dinheiro. Vocês concordam? Então, por que ele fez essa proposta? Muito simples. Porque a viúva, dona do apartamento, tinha 90 anos. Então, quer dizer, 90 anos, o que mais que ela pode viver? 3, 4, 5 anos, ele ainda estaria no lucro. E ela aceitou a proposta.
E ele então começou a pagar $500 por mês num apartamento em 1965. Passaram-se 30 anos. Em 1995, o comprador morreu com 70 anos de câncer. Os filhos herdaram a dívida e continuaram pagando o apartamento, porque ela só veio morrer com 122 anos. E tudo bem. Essa é a moral da história. Nem tudo que você planeja vai acontecer. Nem todos os seus sonhos vão se realizar. É preciso a gente sair um pouco dessa ideia, geralmente de livros de autoajuda, excessivamente otimistas. Não, tudo que você pensar vai dar certo, os seus sonhos vão se realizar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos até o pescoço comprometidos com as nossas encarnações passadas. Então nem tudo vai dar certo. Aguinaldo, eu tenho que aceitar tudo? Não. Você aceita aquilo que você não pode mudar. Outro dia uma cliente dizia assim para mim: Aguinaldo, eu não gosto do meu nariz. O que é que eu faço? Eu disse: me diga uma coisa, você tem dinheiro para fazer cirurgia plástica? Ela disse: não. Eu digo: então você vai ter que aprender a amar seu nariz. Porque se a pessoa tem dinheiro, ela vai no cirurgião, que nem sempre dá certo. Tá aí a Gretchen, que não deixa eu mentir, não é? Que, embora 385 cirurgias plásticas, não mudou muita coisa. Bom, agora nós vamos começar a nossa palestra. Meu tempo começa a contar agora, tá? Foi só a introdução. Vamos falar das emoções. Vocês gostaram da minha camiseta? Mandei fazer especialmente para a palestra. Tem história de um rabino que era professor. E vocês sabem que todo rabino tem a barba comprida, né? Rabino, caracteristicamente. E ele era professor. E um aluno chegou para ele e disse: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, pode perguntar. Ah, mas eu estou com medo do senhor ficar bravo. Não, eu sou professor, pergunte o que é que você quer saber. Ah, mas acho que o senhor vai dar uma bronca em mim. Não vou dar, menino, vá, pergunte o que é que você quer perguntar. Ah, então eu vou perguntar. Pergunte. Rabino, o que o senhor faz com a sua barba quando o senhor vai dormir? O senhor coloca do lado esquerdo, do lado direito, o senhor deixa em cima do peito, mas ela não faz cosquinha? O professor deu uma gargalhada e disse: ô menino, eu não sei responder essa pergunta não, porque quando eu vou dormir eu não fico pensando na minha barba, eu deito e durmo. E saiu dando gargalhada. 2 dias depois, o professor procurou o menino: menino, vem aqui, você vai ficar de castigo. Eu, professor, você vai ficar de castigo. O que eu fiz? Por que você foi fazer aquela pergunta? Faz 2 noites que eu não durmo. Agora eu deito, eu não sei o que eu faço com a minha barba. E essa história, ela tem 2 ensinamentos. Primeiro, um problema só é problema quando você considera problema. E o segundo ensinamento, e agora sim a gente vai para a nossa palestra, é a arte de perguntar. Perguntar é fundamental para o autoconhecimento. Tanto quanto alguém pergunta algo para você, ou quando você mesmo começa a se indagar, perguntar, elaborar perguntas. Sendo assim, para que a gente possa desenvolver o nosso tema sobre as emoções, eu trouxe aqui muitas perguntas que eu vou fazer para vocês. Eu vou perguntar, não sei se vai dar tempo de fazer todas, tem 12, e vocês vão responder. Eu costumo perguntar primeiro para quem está no fundo. E depois eu venho aqui para frente. Se ninguém me responder, eu escolho alguém, né? Geralmente jovens, estudantes de psicologia, para a gente refletir sobre as nossas emoções. Preparados? Preparados? Assim, para a gente citar uma referência, a gente montou essa palestra com base em um dos nossos livros, Vida, Seu Maior Patrimônio, que é um romance, e o livro psicografado Em Nome de Jesus, que é do Espírito Benedita Pimentel, que trabalham muito essas questões das emoções. Agora, eu não vou perguntar individualmente não, é brincadeira, tá? A proposta é que a gente reflita sobre as perguntas que eu vou fazer, porque são perguntas que dizem respeito ao nosso dia a dia. São perguntas que dizem respeito à nossa vida cotidiana. E quando eu paro para pensar,
isso tem um efeito muito positivo em mim. Vamos lá então? Primeira pergunta. Se você não fosse você, você se casaria com uma pessoa como você? Sim, porque a gente reclama muito do companheiro, da companheira, né? Eu não aguento mais, fulano. Sim, mas se coloque no lugar do seu marido, se coloque no lugar da sua esposa. Você é uma pessoa legal? Você é uma pessoa que diria assim, não, se eu não fosse eu casava comigo. Pense aí, o que é que você acha? Hoje em dia as relações estão muito difíceis, não é verdade? As relações afetivas hoje, elas são muito complicadas, muito porque o nosso reduto familiar são encontros de espíritos, muitas vezes inimigos de outras encarnações, mas muitas vezes também por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta de diálogo. Tem uma história muito simpática, se vocês me permitem contar, para ver como as relações são difíceis. Conto que uma mulher, casada já há muitos anos, colocou uma camisola, né? Vocês sabem o que é camisola, né? Que hoje em dia, né? Isso aí é mais de época passada. A maioria vai entender, quer ver? Quem aqui tem mais de 40, erga a mão. Vixe, é quase uma palestra para a terceira idade. Não é verdade? Esses jovens de hoje, né, me desculpem os jovens de hoje, esses jovens de hoje dizem que sofrem, eles não sofrem nada comparado à nossa geração. Nós que temos mais de 40, somos de uma geração que enfrentamos o biotônico Fontoura. Não é verdade? A senhora tomou muito, né? Muito. Ai, está forte até hoje. Nós somos de uma geração que fomos obrigados a tomar emulsão de Scott, aquele óleo de bacalhau horroroso. Nós somos de uma geração que tivemos que enfrentar a loira do banheiro. Lembra a loira do banheiro? Nós somos de uma geração em que o mertiolate ardia, não é? Hoje fala-se tanto em psicologia, que as crianças não podem ficar traumatizadas. Na nossa época, tinha um homem do saco. E a mãe ainda dizia, olha, você não fica quieto, o homem do saco vai te pegar. A gente sofreu muito na nossa geração. O pessoal diz assim, mas hoje em dia tem muita fake news. Tinha na nossa época, quando a mãe dizia assim, se você entrar, você não vai apanhar. Mentira, fake news. O pessoal diz, olha, essa questão dos drones é uma invenção atual, que nada, na nossa época tinha drone em formato de chinela havaiana, vinha voando assim. Então assim, essa geração com mais de 40 é sobrevivente. Mas é competente. Competente, boa, muito competente. Concordo. Madura, a gente aprende. Exatamente. A história da camisola, para falar de relação afetiva, a primeira pergunta, você se casaria com uma pessoa como você? A mulher chegou para o marido e disse assim, duvido que você se lembre da primeira vez que eu usei essa camisola. Ele olhou para ela e disse, claro que eu lembro. Quando é que foi? Foi na nossa noite de lua de mel. Ela disse, nossa, você lembrou mesmo, parabéns. Agora isso já faz mais de 30 anos. Duvido que você se lembre do que você me disse quando você me viu com essa camisola. Ele disse, lembro. Eu olhei para você e disse, menina, vou acabar com você. Ela disse, nossa, você lembrou. E hoje, 30 anos depois, você me vendo com a mesma camisola, o que você diria? Ele disse, missão cumprida. Segunda pergunta, do que você tem medo? Olha só, qual é o seu grande medo? Do que você tem medo? Tem gente que tem medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? É bastante gente. Para quem tem medo de barata, vamos ver se você sabe. O que é pior do que você ver uma barata no quarto? Ela voar seria um problema, né? Mas tem coisa pior. Pior do que você ver uma barata no quarto é você perder ela de vista. Porque eu duvido que você vai dormir no quarto depois, não é?
Tem gente que tem medo da morte. Quem tem medo de morrer? Duvido que ninguém tem medo. Vocês me desculpem, ó. Vamos ser honestos. Espírita não pode ter medo. Sabe que a vida continua. Beleza. Não acabamos nunca. Teoricamente, a senhora tem razão. Ela está dizendo uma grande verdade. O espírita não deve ter medo de morrer, porque a vida continua. É um dos princípios básicos da doutrina espírita. Desde criancinha. Sim. Papai falava assim, não vai Agora, vamos pensar. A morte às vezes assusta. Tem gente que me diz assim, Aguinaldo, eu não tenho medo de morrer no sentido de medo se a vida continua ou não. Eu tenho medo como vai ser. Se vai doer, se vai ser difícil. Porque está lá no livro dos Espíritos. Perguntas 163, 164 e 165. Na morte, o espírito pode sofrer uma perturbação. Nem sempre ele toma consciência imediata de si mesmo. E aí Kardec pergunta, e quanto tempo dura essa perturbação? Os espíritos respondem, desde algumas horas até alguns anos, a depender da condição do espírito, certo? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Olha que pergunta importante. E tudo que você descobrir que você tem medo, fale a respeito. Encare os seus medos. Porque o nosso erro é ter um medo e não querer falar do assunto. Isso é muito ruim, porque quando você tiver que viver a situação, você não vai dar conta. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Somente quando a gente vive a situação, é que a gente vai ter certeza do quanto a gente está evoluindo ou não. Porque você pode imaginar como você reagiria se você descobrir que tem um câncer. Olha, eu posso imaginar como eu reagiria, mas só a hora que eu estiver vivendo a situação é que eu vou ter a certeza. Não é assim? E assim, pois não. Quando você fala dessa questão de a gente tem que conversar e tal, o meu conflito é, e se eu fico pensando e de repente acaba atraindo? Sim, concordo, entendi o que você perguntou. Quando você tem muito medo de uma coisa, você naturalmente vai atrair essa coisa. Pode ver, eu tenho medo de barata, se aparecer uma barata voando, ela vai voar em cima de você, né? Porque você atrai aquilo que você tem medo, ou seja, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Mas quando eu digo pensar a respeito, não é você ficar pensando sobre aquilo, é você eventualmente dizer assim, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o meu medo. Eu tenho medo de morrer. Mas por que eu tenho medo de morrer? Eu não sou espírita? O que eu tenho que fazer de perder o medo? Você vai fazendo um exercício para quando aquilo acontecer, você lidar com aquilo. Eu não sei se vocês viram, na internet tem uma brincadeira assim. O que você mandaria escrever no seu túmulo quando você morrer? Aí tem umas respostas muito interessantes. A pessoa disse assim, eu mandaria escrever, agora tô só o pó. Outro disse assim, viveu como se não houvesse amanhã, e não houve. Outro escreveu assim, minha cova, minha vida. O outro escreveu assim, me liga agora, Serasa. Não, mas aí é umbral, não, isso daí a pessoa não poderia escrever, Deus me livre. Teve uma mulher de Votuporanga que ela foi mais longe, o marido morreu, e ela escreveu assim no túmulo, aqui está enterrado meu marido, foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, foi um péssimo filho, enfim, foi. Agora vamos lembrar o poeta Mário Quintana. Mário Quintana mandou escrever no seu túmulo, eu não estou aqui. Legal, né? Perfeita sintonia com a doutrina espírita. Falando um pouquinho sobre isso, vou abrir um parênteses para contar uma experiência para vocês, que me marcou muito. Na ocasião eu estava psicografando esse livro, que é lançamento, Os Chamados e os Escolhidos. Eu tenho 2 cachorras, de raça, vira-lata. Elas estão há 14 anos comigo. Eu costumo brincar que elas são campeãs no enfrentamento do câncer. Porque as 2 juntas já fizeram 8 cirurgias contra o câncer. A gente vem nessa luta. E no começo desse ano, a princesa, uma das cachorras, teve um novo câncer, um melanoma no pescoço.
Novamente fomos até o veterinário, fez o procedimento, retirou o câncer. Em 3 meses, o câncer voltou no rosto. Ficou um tumor enorme. E aí o veterinário disse assim, olha, Aguinaldo, eu acho melhor a gente não tentar uma nova cirurgia, porque o câncer voltou muito rápido. Em 3 meses ela estava doente de novo, a gente não vai conseguir. Eu disse, não, mas ela é forte, a minha cachorra já enfrentou outros cânceres, vamos operar. E eu viajaria com a minha esposa na sexta-feira para um evento em Ilhéus, na Bahia. Marcamos a cirurgia para segunda. E eu estou acostumado. Elas operam de manhã e à tarde vai embora. Sempre foi assim. A Mel, que é a outra cachorra, o último câncer que ela tirou, ela fez um corte desse tamanho na barriga. E à tarde ela já estava em casa. Então ela foi operada na segunda. Mas o médico não deu alta para ela. Ele me ligou e disse, olha, ela não está bem. O câncer, ao contrário do que a gente imaginava, já estava ramificado na coluna, já estava indo para o cérebro. Nós conseguimos remover apenas 50% do tumor. Ela vai ficar internada. Na terça ela piorou. Na quarta ela perdeu muito sangue. Eu peguei a outra cachorra, levei lá, fizemos uma transfusão de sangue, né? Pra vocês terem ideia, foi em abril. Até 2027 estou com dívida no cartão para pagar tudo isso. Porque essas coisas de cachorro é caro. E ela foi piorando. Na quinta-feira, eu disse, doutor, o senhor precisa liberar a cachorra, eu tenho que viajar amanhã cedo. Ele disse, Aguinaldo, eu vou liberar, mas ela não está bem. E aí, eu tenho 4 filhos. Um dos filhos, o Luiz Eduardo, 20 anos, disse, Dudu, você cuida dela para mim. Eu vou viajar com a sua mãe e você cuida dela. E foi uma viagem muito tensa, porque eu lá no evento, e meu filho mandando mensagem, pai, ela piorou, o que eu faço? Liga para o veterinário. Pai, acabou o remédio, o que eu faço? Encomenda outro. Pai, ela não está comendo, o que vai fazendo isso? E eu lá no evento, fazendo palestra, conversando com ele. No domingo, à tardezinha, o evento estava encerrando, ele me mandou uma mensagem, pai, ela está muito ruim. Eu falei, ó, Dudu, fica tranquilo, aguenta aí. Eu vou fazer uma conexão em Belo Horizonte, lá pelas 2 da manhã eu chego. Aí eu assumo, aí eu vou cuidar dela. Segura aí até eu chegar. Beleza, pai. Como a gente tem dificuldade em conhecer os próprios sentimentos. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, que era a minha conexão, assim que o avião pousou, que deu conexão com a internet, meu filho me mandou um áudio. Disse, pai, ela não aguentou, ela acabou de morrer. E aí assim, é interessante, né? Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte, eu sou terapeuta, eu lido com dores humanas e tudo mais. Aí minha esposa ficou em prantos lá no aeroporto e eu não conseguia dar a notícia às pessoas. Tinha muita gente acompanhando, lá no evento em Ilhéus eu falei da minha cachorra, o pessoal ficou vibrando e eu queria informar que ela tinha morrido, mas eu não conseguia. E aí eu disse para o meu filho, nós estamos ampliando o nosso centro, né? Nós estamos lá em Votuporanga, eu sou de Votuporanga, nós temos um trabalho social, um trabalho na Casa Espírita, inclusive a venda dos livros é justamente para ajudar o nosso trabalho social, e nós temos um terreno que estamos construindo. Eu digo, ó, Dudu, não tem sentido você esperar ela ir para eu chegar, enterra ela lá no centro, leva ela lá no terreno do centro, enterra ela lá. E ele enterrou. E aquilo me gerou uma mágoa muito grande. Não porque a cachorra morreu, porque a morte faz parte da vida. Se você morrer por idade, você vai perder muitas pessoas que você ama. Nós vamos ver o nosso pai morrer, a nossa mãe morrer, nós vamos perder amigos, assim é a vida. Até que no último estágio, quem vai morrer somos nós. Então nós não podemos nos revoltar com a morte é parte da vida. Mas o que me deixou magoado foi o fato de eu não estar lá quando ela partiu. Eu cuidava pessoalmente dela, desde sempre. Levava para dar banho, levava no veterinário, tudo eu, 14 anos. No dia da partida, eu não estava lá para dizer tchau. E aquilo me gerou uma dor muito grande, eu não fiquei bem. Uma semana depois, dormindo pelo fenômeno do sono, eu desdobrei em espírito, saí do corpo e fui até o centro Caminho de Damasco. Lá estava o meu pai, também desencarnado, com ela no colo. Era toda machucada, com o câncer. Aí meu pai me olhou e disse assim, ela não quer partir sem se despedir de você. Ela ainda não foi.
Aí ele colocou ela no chão e eu brinquei com ela. Ela brincou, latiu, e aí eu disse assim a ela: agora você pode ir, nós estamos nos despedindo, vá agora. E aí eu vi o espírito dela se desligar do corpo, aí ela já saiu saudável, sem o câncer, voltou para o colo do meu pai, e ele levou ela embora, sei lá para onde. Então assim, isso é fantástico, não é? Essa é a parte mais consoladora da doutrina espírita. Saber que as pessoas e os animais que nós amamos continuam lá, vivos. E melhor, nós vamos nos encontrar com eles quando nós partirmos. Isto é extraordinário. Eu vivi uma experiência muito parecida com o meu pai, que desencarnou de AVC há 3 anos. Mas não vou contar isso não, senão vai atrasar a palestra. Vamos lá. Próxima pergunta. Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovaria? Quem está com o marido, cuidado. Não vai pensar alto, não vai se comprometer. Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovaria? Próxima pergunta. Você sabe na sua vida o que é karma e o que é livre-arbítrio? Olha que pergunta importante. Rubem Alves, o poeta, ele diz que nós não vemos o que nós vemos o que nós somos. E aí a gente poderia perguntar, e o que é que nós somos? Nós somos o quê? Nós somos o resultado de 4 coisas. Nós somos o resultado da bagagem que nós trazemos das encarnações passadas, os nossos karmas, as nossas programações reencarnatórias, tudo que nós vivemos na existência passada e não resolvemos, nós trazemos para esta vida. Então nós somos o resultado do passado, nós somos o resultado da nossa infância. Quando nós estudamos a psicanálise, quando nós estudamos Freud estava à frente do seu tempo. Freud nos esclarece que todo trauma que você viveu na infância e que não foi resolvido, você vai carregar para a sua idade adulta. E não precisa ser trauma grave. Se você foi uma criança que ouviu assim do seu pai e da sua mãe: menino, você é burro, menino, você não vai ser ninguém na vida, menino, você só faz coisa errada. Você vai se tornar um adulto e vai se tornar uma pessoa insegura. Quantas mulheres que não conseguem sentir prazer sexual sofreram abuso quando eram crianças e aquilo as traumatizou. Eu conversava com uma jovem senhora, olha, isso que eu vou explicar chama-se crença. O marido dela fez uma cirurgia e na cirurgia comprometeu a parte sexual, a parte de ereção. Existe a possibilidade da parte sexual voltar ao normal, mas não se sabe, tem que aguardar. E ela me disse assim: Aguinaldo, e é um problema porque ele não me procura mais para namorar. E eu tenho necessidade de namorar. Eu disse: olha, é compreensível, porque como existe a possibilidade da parte sexual dele ficar comprometida, ele está com receio. Ele está com medo, na condição de homem. Qual é o receio dele? Vai que ele tenta namorar e ele não consegue, vai ser pior. Então ele fica na dele. E o que eu faço? Eu digo: muito simples. A senhora que vai procurá-lo. Como assim? Falei: sei lá, compra uma fantasia da mulher gato, faz alguma coisa dessa natureza, uma dança do ventre, né? Põe 10 e eu não aconselho, que a senhora já tem mais de 50, já vai acabar caindo, quebrando o quadril, vai ficar pior. Aí ela disse assim: e já vi que nunca mais nessa vida eu vou fazer sexo. Eu disse: por quê? Olha o que é a crença. Ela disse assim: porque eu aprendi com a minha mãe que mulher não toma iniciativa, isso é só o homem que faz. Crença. Ela já tem mais de 50 anos, vem dessa geração que tem esse pensamento. Então, um monte de coisas na nossa vida estão relacionadas à nossa infância. Por isso que nós precisamos
estudar a nossa infância. Freud, ele dividiu a estrutura psíquica em 3 níveis: consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente é onde você armazena tudo, que aí você não lembra que está lá, mas o que está no seu inconsciente reverbera na sua vida atual. Aí você tem os atos falhos, você tem uma série de situações. Então, recapitulando nossa linha de raciocínio, nós somos o resultado do nosso passado, somos o resultado da nossa infância, somos o resultado da influência do meio que nós vivemos, porque o meio que nós vivemos nos influencia, e somos o resultado do nosso livre-arbítrio. Aguinaldo, e tem jeito de eu saber quando é karma e quando é livre-arbítrio? Tem. Quando o problema que você vive, a atitude primeira não partiu de você, é karma. Quando partiu de você, é escolha. A pessoa sofreu um acidente e fraturou as 2 pernas. Isso é karma ou é livre-arbítrio? Depende. Que velocidade ela estava? 180. Aí é escolha. Mas os guias não ajudam? Até 110. 110 para frente você está por tua conta. Entendeu? Entendeu? Porque tem um monte de coisa que a gente acha que é karma, mas é livre-arbítrio. E tem mais. Às vezes você pode morrer na data que não estava programada. Aquela história que só peru morre na véspera é mentira. Ah, Guilherme, mas quando eu me mato, quando eu cometo suicídio, eu morro antes. Não, mas não é só isso. Quer ver? Pega uma pessoa, o José. O José foi para um bar tomar cerveja. Bom, já começou mal, porque bar não é um bom lugar para estar. E lá tomando cerveja, já ficou embriagado, puxou encrenca com outro cara lá, começou uma discussão, tinha uma faca em cima do balcão, entraram em luta corporal, o José pegou a faca, esfaqueou a pessoa. E a pessoa morreu. E o José foi preso. Bom, então o que é que nós temos aqui? Esfaquear a pessoa, ação. Ser preso, reação. Enquanto o José está preso, esperando o julgamento, tem uma rebelião no presídio. Invadem a cela dele e o matam. José morreu. O que é a morte do José? Reação da primeira ação. José tinha que morrer? Não. Se ele não estivesse no bar, se não tivesse brigado, se não tivesse dado a facada, não estaria no presídio. Não estando no presídio, não seria morto. Então tem um monte de coisa na nossa vida que vai acontecer porque você está no lugar errado, na hora errada, fazendo o que não deve. Pois não? Isso é o caminho do suicídio. Também, de certa forma sim. Ele está perguntando, para quem não ouviu, se isso de certa forma seria um suicídio. Ainda que inconsciente, ainda que indiretamente, seria um suicídio. Porque toda vez que você toma uma atitude que coloca em risco a sua vida, você está sendo negligente. E sendo negligente, e aí a gente poderia incluir os vícios, né? As drogas, a bebida alcoólica, depois de uma certa quantidade, tudo isso pode se encaixar como suicídio. Próxima pergunta. Essa é boa, preste atenção. Quando você se olha no espelho de corpo inteiro, você gosta do que vê? Hoje o problema da baixa autoestima é uma coisa muito séria. A ausência de auto-amor é uma coisa muito séria. Eu tinha uma cliente que ela tinha um problema com o corpo dela. E aqui vamos deixar uma coisa clara. Beleza é algo relativo, tá? Isso aí não é frase de efeito, não. Porque a gente valoriza muito a beleza física hoje em dia, né? Nós vivemos num mundo materialista, né? Por isso que os centros estão vazios e as academias estão cheias. Porque ninguém cuida do espírito, todo mundo quer cuidar do corpo. Mas, ferramenta de sedução, inteligência. Inteligência cativa, não cativa? Pô, se tem uma coisa que você gosta é conversar com a pessoa inteligente. Tem mulheres que são lindas, mas a cabeça é vazia. Você não aguenta meia hora de conversa. A pessoa sabe falar de moda, da novela, né? Bom humor, né? Tem pessoa que é lindo, mas é insuportável, ninguém aguenta. Certo? Então assim, mais baixo, mais alto,
mais magro, mais gordinho, isso não tem problema. O problema é a relação que você tem com o seu corpo. E eu tinha uma cliente que ela era gordinha, linda, bonita ela, mas gordinha, e ela não se aceitava daquele jeito, mas não admitia. Aí você tem dois problemas. O primeiro problema dela, não lidar bem com o corpo, e o segundo problema, não admitir isso. Então eu precisava mostrar para ela que ela tinha um problema com o corpo. Aí eu perguntei assim a ela, me diga uma coisa, se você ganhasse uma viagem, tudo pago, para uma praia do Nordeste, você iria? Ai, claro, eu iria. E se você ganhasse uma viagem, tudo pago para uma praia no Nordeste, mas uma praia de nudismo, você iria? Não, é claro que não. E você não iria por quê? Ai, eu vou ficar sem roupa na frente dos outros? Eu digo, E se você pesasse 30 quilos a menos, você ia? E aí ela demorou 6 segundos para responder. Certo? Vocês entenderam a matemática da história, né? E ali ela se deu conta de que o problema era a sua relação com o corpo. E eu vou dar um conselho para as mulheres que querem ficar muito magras. Cuidado. Porque existe uma teoria lá de Votuporanga, que mulher que é muito magra, quando desencarna, não desencarna, desossa. Então, pode ser perigoso ser muito magro, então tome cuidado. Próxima pergunta. Você é do tipo que enfrenta ou que reclama dos problemas? Tem gente que só reclama, né? E pior, quando você reclama, você potencializa o problema. Nós nunca poderemos estar contra o fluxo da vida. Quando eu me posiciono contra o fluxo da vida, eu vou potencializar o problema. Aguinaldo, como assim? Pensa, eu tenho um amigo que ele está com câncer e ele está fazendo quimioterapia. E para ele fazer quimioterapia é a morte, tá? E assim, e não tem dado certo. Porque ele vai fazer quimio, ele fica mal, tem que ficar internado, a pressão sobe, a pressão cai, é um caos. O médico fez uma avaliação e disse assim, olha, os remédios estão certos, as sessões de quimioterapia estão corretas, não há problema nenhum no tratamento. O problema é o seguinte, quimioterapia, embora seja algo que tem efeitos colaterais, hoje representa a vida, porque até a pessoa curar do câncer, a quimioterapia é o recurso que ela tem. Para ele, quimioterapia é morte, então ele vai no fluxo contrário da saúde, e é por isso que ele não sara, e é por isso que toda vez que ele faz quimio, ele piora. Isso está contra o fluxo da vida. Vou dar um outro exemplo. Tinha um cachorro, lá de Votuporanga, que estava passeando numa floresta, tranquilo, né? Quando de repente ele vê ao longe um leão. Disse, meu Deus, um leão, nem sabia que tinha leão aqui. E eu, um pobre cachorro, esse leão vai me devorar. E não tinha para onde correr, o leão foi se aproximando e ele tinha que ter uma ideia, resolver o problema. E como ele era de Votuporanga, e todo cachorro de Votuporanga é inteligente, e como ele era de Votuporanga, ele pensou rápido. E quando ele viu que o leão estava perto, ele pegou um graveto, começou a palitar os dentes e falou assim em voz alta, que delícia que estava esse leão que eu acabei de devorar. O leão ouviu aquilo e disse, meu Deus, esse cachorro come leão, e já ficou com medo e começou a desviar para ir para outro caminho. Mas na árvore tinha um macaco de São José dos Campos, fofoqueiro, São José dos Campos, fofoqueiro, correu atrás do leão, e disse, não, volta lá. Ele disse, não, o cachorro come leão. Não, é mentira, ele mentiu, come nada, volta lá. É mentira dele. E aí então o leão deu meia volta e começou a voltar com o macaco. O cachorro viu de novo e falou, miserável desse macaco fofoqueiro, me entregou, preciso ter outra ideia. E quando eles estavam bem perto, o cachorro olhando para o alto falou assim em voz alta, mas esse macaco é lerdo, falou que em 10 minutos voltava com um novo leão para eu comer, até agora nada. Certo? Vamos resolver nossos problemas. Você realmente é uma pessoa desapegada? A gente diz que é, mas geralmente não é, não. Né? Eu tenho uma cliente, ela falou assim para mim,
Ela tem 8 fazendas. Eu falei, meu Deus do céu, se uma mulher desse metade de uma da fazenda, eu acabava de construir o centro. E aí quando ela comentou isso, eu falei, eu acho que eu vou pedir uma doação para ela. Aí eu fiquei na dúvida, né? Aí ela falou assim, Aguinaldo, porque eu sou uma pessoa muito caridosa, muito desprendida. Eu pensei, deve ser um sinal de Deus para eu pedir, eu acho que eu vou pedir. Gente, não. E aí ela me disse assim, nós vendemos uma fazenda. Eu falei assim, olha, é uma pergunta assim, indiscreta, mas me permita fazer. Por quanto você vendeu a sua fazenda? Ah, nós vendemos com a porteira fechada, 12 milhões. Eu digo, meu Deus, eu nem sei quanto que é esse dinheiro. Eu acho que eu vou pedir. Aí ela disse assim, não, Aguinaldo, porque eu sou desprendida. Eu tenho a minha babá, é como se fosse da família. Cuida do meu filho faz 10 anos. Esses dias ela precisou fazer um raio-x, um exame, não tinha dinheiro, coitada. Pois eu fui lá e paguei o exame para ela, R$300. E descontei em 3 vezes do pagamento dela. Eu digo, gente, isso porque a babá é como se fosse da família, né? Quer dizer, foi um sinal para eu não pedir nada. Próxima pergunta. Aí nós falamos de Freud. Você tem boas lembranças da sua infância? Quando você lembra da sua infância, isso te traz boas recordações? Pense aí. Se você pudesse voltar no tempo e não fazer alguma coisa que você fez, o que você não faria que você fez se você pudesse voltar no tempo? Pense aí. Hoje, quando você olha para trás, você sente culpa de alguma coisa? Ó, pergunta importante. Quando não se lembra da infância, boa pergunta. Geralmente é bloqueio. Geralmente, quando nós não lembramos da infância, nós bloqueamos para não lembrar. E eu recomendo, não é, psicanálise ou uma boa sessão de hipnose, que aí o terapeuta vai ajudando você a lembrar de algumas coisas. Aguinaldo, e por que as pessoas bloqueiam? Seria a mesma coisa de perguntar, por que as pessoas repetem? Porque é extremamente doloroso olhar para si. É extremamente doloroso tomar contato com as próprias feridas. É horrível você descobrir que o seu maior inimigo mora dentro de você. Então a gente tem uma tendência a deixar quieto, que é a zona de conforto, não é? A gente não mexe naquilo, a gente vai enfiando para debaixo do tapete. Penúltima pergunta. Preste atenção. Sexo. Bom, regular, ruim ou inexistente? Vixe, pelo silêncio é melhor ir para outra pergunta logo, vamos deixar isso para lá. Não vai dar certo. E a última pergunta, você saberia dizer quem é você sem dizer o que você faz? Porque é diferente, uma coisa é o que você faz, outra coisa é o que você é. Quem é você? Ah, eu sou professor. Não, isso aí é o que você faz. Quem é você? Ah, eu moro na rua tal. Não, aí é onde você mora. Quem é você? Qual o seu pior defeito? Qual a sua melhor qualidade? Se você morresse amanhã, você acha que chegaria bem no mundo espiritual? Olha que legal. Olha que legal a gente perguntar isso. Então, é fazendo tudo isto que nós vamos ter uma noção de quem somos nós. É que nós vamos aprender sobre as nossas emoções. E para encerrar, alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Quando ninguém pergunta, ou é porque todo mundo entendeu tudo, ou porque ninguém entendeu nada. Eu fui fazer palestra uma vez no centro, mas eu fiquei nervoso. Porque assim, é difícil, né? Ontem mesmo eu fiz um seminário em Guaratinguetá, uma palestra em Guaratinguetá, e a pessoa disse assim, Aguinaldo, queria tanto assistir sua palestra, mas eu moro em Pindamonhangaba, é longe. Eu digo, pô, eu vim de Votuporanga, cara, dá 800 quilômetros, e eu tô aqui. Aí eu vou fazer um parênteses para dizer o quanto nós não somos comprometidos com o Cristo. A gente pisa muito na bola, a gente não vai ao centro porque está frio. A gente não vai ao centro porque está chovendo, sabe? Porque é 7 de setembro. Porque é 7 de setembro, exatamente.
Eu estava de saída na sexta-feira, eu estava de saída para vir para cá, para pegar o avião. Meu filho sofreu um acidente de moto, muito grave, foi para o hospital. E aí eu fiquei, e agora? Agora eu vou. Aí eu não sabia se meu filho precisava de cirurgia, se não ia precisar de cirurgia, mas o compromisso fala mais alto. Deixei minha mulher cuidando e vim para o compromisso. Então assim, eu fiz esse parênteses para dizer a historinha que eu vou contar, que é verdadeira, não é piada não. Eu comecei minha palestra, sentou uma senhora na primeira fileira, e justo na primeira fileira, miserável, senta na última então, sentou na primeira fileira, olha, mais 5 minutos de palestra, a mulher fez assim, ó. Rapaz, e eu falo alto, como é que a pessoa dorme na minha palestra? Às vezes eu grito, e aquilo começou a me incomodar. Eu digo, gente, por que a pessoa não vai dormir em casa? Ela vem dormir na minha palestra. Aí eu comecei, para não perder o equilíbrio, né, eu tentei não olhar para ela, só olhando para o fundo, e ela dormindo, chegava a babar de lado assim. Quando eu acabei a palestra, o pessoal aplaudiu, com o aplauso ela acordou. Aí ela acordou, todo mundo estava aplaudindo, ela aplaudiu também. Mas olha, o cúmulo da hipocrisia, formou-se uma fila para nos cumprimentar da palestra, ela entrou na fila. Eu digo, não, mas aí também é abusar da minha bondade. Ela dormir na minha palestra, eu até que perdoo, mas ela dormir, ela vai entrar na fila para quê se ela dormiu? Quando ela chegou, ela disse assim, Aguinaldo, mas que palestra linda, hein? Eu disse, a senhora gostou? Aí eu adorei. Eu digo, e qual parte que a senhora gostou mais? Mas é uma coisa incrível, quando a pessoa está obsediada, os obsessores intuem. Ela me olhou e disse assim, Aguinaldo, foi tão boa que eu gostei de tudo, do começo ao fim. Esse miserável. Ó, para a gente encerrar, eu vou ler um trecho desse livro, que é o lançamento. Nós lançamos esse livro há 2 meses, Os Chamados e os Escolhidos, que fala quem são os chamados, quem são os escolhidos. É do Espírito José de Moraes. Só para dar uma palhinha, eu sou presidente do Centro Espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga. Se você quiser conhecer o trabalho, entrar no YouTube, lá digitar meu nome, Aguinaldo Paviani. Eu sou presidente do Caminho de Damasco há 31 anos. Esse centro foi fundado por José de Moraes, que escreveu o livro, no ano de 1940. Então o Caminho de Damasco completou em agosto 85 anos de existência, de trabalho. E, senhora? Sou da idade de centro. É, da idade de centro? Agosto também? Muito bem. No capítulo 6, eu pergunto a José de Moraes, o que é mais importante, amar ou saber? E eu vou ler um trecho da resposta dele para encerrar a nossa palestra. Ele diz assim, saber ajuda, amar resolve. Saber dá asas, amar liberta. Saber enobrece a alma, amar ilumina a alma. Saber edifica, amar solidifica. Saber tem a ver com perguntar, amar acolhe e compreende sem indagar. Saber ajuda a compreender, amar compreende sem saber. E com essa mensagem nós encerramos nossa palestra, que Jesus nos abençoe. As pessoas que quiserem os livros, a gente está ali no fundo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, viu? Aguinaldo, por essa manhã Obrigado. tão leve, né? Para a gente ver que refletir sobre as nossas existências não precisa ser algo pesado, né? Remexer nas nossas dores, nas nossas emoções, pode ser alguma coisa leve que vai abrindo janelas, abrindo portas